Bom, nós temos aqui em São Paulo casas de cultura. Um monte aí, espalhadas e tal, então... E acontecendo coisa o tempo todo, né? Como é que faz... Eu acho que tem um desafio aí pra você. Eu tô falando de uma coisa que eu tô olhando, né? Sim. Eu não sei nem o que você pensa disso. Não, sim, porque eu tô olhando. Porque como é que você fomenta a cultura descentralizada e assim, o tempo todo acontecendo coisa, todo final de semana? É claro, você vai ter que pegar o artista local, aquele que tá ali começando, junto com tudo, né? E aí fica aquele negócio, um dia você vai ter uma coisa que é uau, outro dia você vai ter um negócio que você fica olhando e fala, tá, mas, né? O que tá acontecendo aqui, né? Qual é o desafio de fazer a coisa funcionar mais linear, assim? Acho que o problema não tá na casa de cultura, né? E nem no artista, tá? É antes, né? Não, é que na real a gente tem 156 equipamentos na cidade. Putz, então é a gente tem coisa, 19 casas de cultura, a gente tem uma em construção que é de Cidade Ademar, a gente tem centros culturais, a gente tem bibliotecas, a gente tem pontos de... Agora é mais 156 porque a gente inaugurou as Rede da Hora, é mais 156 porque tem as EMIAs. Enfim, a gente tem equipamento pra caramba. Agora... O linear, quando você fala assim, né, pra gente conseguir ter uma programação perene e que tenha impacto de verdade, it's very, very difficult, honey. É, né? I wanna tell you something. Não é fácil, né? Mas eu acho que tá assim, a gente tá num momento... Como eu digo isso? Como é que eu digo isso sem, né? Exato. Botar uma corda no meu pescoço? E tentar não ser mal interpretada, sim, na real, sim, né? Sim, que é sim. difícil. Esse Sim. negócio onde as divergências não, assim, deixa eu tentar adiantar a conversa. Tá. É assim, a gente tem um problema anterior, que é o problema de educação, que é o problema de um monte de coisa. Então, quer dizer, vou dar um exemplo. Eu lembro de, numa determinada igreja que eu congreguei por um tempo, tinha lá um pessoal muito musical. Uma igreja cheia de aqueles pretinhos que adora música e tal, e cheio de fritar na guitarra e pá. Ah, legal, cara, mas assim, aí o cara sobe lá, vai cantar, e aquela coisa toda. Fala, velho, assim, vem aqui. Nós temos um problema aqui, porque vocês conhecem, assim, qual é a referência que vocês têm? Ah, a referência de vocês é o Brian McKnight. Tá, é uma boa referência, mas ele já tá lá pra frente. Se você pega porque assim, você vai cantar em português. Essa é uma discussão que eu sempre tive com o Silveira, que ele tem essa preocupação também. Então assim, cantar em português não é... Você cantar R&B em português não é simples. Não é. Né? Então, quer dizer, as escolhas que você tem que fazer pra ficar legal, então dá trabalho. Tanto que a gente tem poucos no Brasil, é isso? Porque é difícil. É difícil e também não tem mercado, infelizmente. Mas aí o que acontece é que a referência faz com que a pessoa fique aprisionada numa coisa que não é dela. O que eu queria dizer pra esses molecada? Eu falei, olha, vocês têm que conhecer a tradição vocal brasileira. Tem que ouvir os grandes cantores brasileiros. Você vai cantar em português, você vai cantar em inglês. Então, por que eu tô falando isso? Porque isso é uma limitação. É uma limitação que tá aí. Tá espalhada pela cidade, nos equipamentos culturais, em tudo e tal. E quando eu falo de linearidade, eu tô falando assim, de legado, de lastro cultural, que faz com que todo mundo caminhe mais ou menos dentro de um padrão. Não tem como. Não tem como. Não tem como. 12 milhões de habitantes. Pois é. Você teve uma formação em TI, eu tive em RP. O outro ali teve em enfermagem. E o outro teve não sei o quê. Um outro teve uma família estruturada. O outro não tem pai, não tem mãe. O outro nunca ouviu música. O outro começou a fazer aula de piano na igreja. Não tem como. Não tem como. E nem deve ter como, na verdade. Não deveria ser esse o propósito. Eu acho que, é assim, você tem vários equipamentos na cidade, o Estado também tem vários equipamentos, enfim, na cidade de São Paulo, que faz com que a gente seja uma cidade muito cultural. E, obviamente, todo mundo vai falar nunca é o suficiente, porque a gente tem uma visão muito egoísta mesmo, né? Eu quero que tenha uma casa de cultura na esquina da minha casa. Aí tem a casa de cultura na esquina da sua casa, você nunca vai na casa de cultura. Você vai no Teatro Safra.
What the fucking, né? Qual que é a lógica? É isso. Eu trabalhei com o André Sturmi na Secretaria de Estado da Cultura, e eu lembro que a gente ficou num debate muito legal, assim, aprendi muito trabalhando com o André, e também trabalhei com ele na secretaria, porque eu fui diretora do CCJ quando ele era secretário de Cultura, né? E aí eu lembro de um debate com ele e mais algumas pessoas, mas ele fez uma fala muito legal, que as pessoas, até porque ele tem o cinema e tal, né? E as pessoas não valorizam aquilo que é 100% gratuito. Mesmo que seja um real, que seja alguma coisa, faz com que as pessoas tenham um mínimo de valor. E faz muito sentido isso. Mas ok, a gente está aqui para oferecer política pública. E política pública não é pão e circo, principalmente na cultura. Políticas públicas culturais é você conseguir passar para um menino de Cidade Tiradentes, que é o nosso maior polo do funk da cidade, que ele pode, sim, gostar de funk. Funk, além de ser uma expressão musical e cultural dele, que é o que ele escreve nas músicas, que é o que ele vivencia no dia a dia, né? É isso, que é o que a nossa geração fez com rap. Pode ser um mercado de trabalho, pode ser a ferramenta de formação dele, mas ele pode misturar isso com música clássica, com samba, ele pode fazer outras coisas além daquilo, ele pode ouvir outras coisas. Aquilo tem que ser o grande despertar. E é isso que é política pública. Então, a gente não deixa as pessoas aprisionadas. Tem uma galera que fala, vamos criar, vamos mandar... Agora, por exemplo, né, a virada cultural. Vamos mandar uma programação para tal região só de funk, porque eles gostam de funk. Não é porque eles gostam de funk que eles só precisam consumir funk. Eu preciso incentivar e apresentar outras linguagens e outros segmentos para eles. E ali você desperta. É assim que vai se criando e se construindo novas linguagens para o ser individual. E aí cabe esse ser individual descobrir se ele gosta disso ou não gosta disso. A gente está num momento... Ano passado foi o grande ano de fazer a descentralização, de fazer um grande raio-x da cidade, dos equipamentos, entender que precisava de reforma, não precisava de reforma, dar muito dinheiro para a periferia, para os editais serem mais periféricos, contratar mais artistas periféricos nos equipamentos. E esse ano é o ano da formação. Porque é nosso grande investimento na formação esse ano. Porque a gente percebeu que, por mais que eu faça editais e aumente recurso do edital, mais de 2 milhões aumentei o edital de culturas negras, de múltiplas linguagens. Enfim, criamos editais. O VAI, que é um edital de lei, que naturalmente ele se aumenta, é um reajuste, mas eu tenho opção ou não. Edital de periferia, tem vários. Mas sabe quem quem tem acesso a esse recurso? São sempre os mesmos coletivos, são sempre as mesmas pessoas. Eu quis contratar mais artistas periféricos, abrir chamamento. Enfim, estou contratando sistema para que os artistas entrem pela secretaria, independente de quem seja o secretário, independente de quem seja o coordenador da área, mas que tenha uma curadoria de sistema, usar a inteligência artificial a nosso favor, e não um direcionamento particular, sabe? Todo mundo que me procura fala, ai, como é que eu faço para ser contratada? Gente, vocês estão me mandando mensagem no Instagram? Ai, secretária, quero ser contratada. Aí eu mando o link do Circuito Cultural. Se inscreve no Circuito Cultural, tem uma curadoria incrível, tem uma gente legal. Porque aí, de repente, a gente usa para outras coisas. É isso, a gente descobre os artistas. Que adoro receber as mensagens de vocês, continuam me mandando, me amando, me xingando. I don't care. Mas se inscreve no Circuito Cultural. Faz aquilo que tem que ser feito. Exato. E aí, a gente começou a perceber que essa galera não conseguia fazer um contrato porque não tinha release, porque não tem nota fiscal. Então, a gente está fazendo formação. A cada edital que a gente publica, a gente faz parceria com as entidades periféricas, falar, divulga aqui pro seu povo que a gente vai trazer um técnico aqui para ensinar a escrever edital. Isso aí. É isso que a gente está fazendo. A maior dificuldade, né? É a maior dificuldade. Por quê? Porque a gente quer mudar um pouco esse ciclo, mudar um pouco as caras. Porque fica um CLT da cultura, né, meu? É a mesma galera sempre, nos editais. Tem outros. E não é fácil, é difícil escrever, assim... Putz, você é professor, você não vai falar que é difícil, não. Tá louco? Não, o que eu tô dizendo é que, assim, na atual conjuntura, né, não é fácil você escrever um projeto, né? Eu já participei de banca para avaliar projeto de cultura. Entendeu? Sim, é complicado. Porque o problema é anterior. Quando você fala que, não, a gente está investindo em formação, pô, isso é um negócio que me interessa muito. Porque, assim, não só formação técnica, né? Pra você aprender a escrever um projeto. Mas sabe que a formação principal, sabe o que é? É virar a chavinha. Escrever um projeto é virar a chavinha. Há muito tempo atrás eu fazia isso, eu fazia formação, eu ia com os amigos em fábricas de cultura, na periferia, juntava escrever edital do hip hop e ensinava. É virar a chavinha. Porque é ler o texto. Mas eu não entendo a linguagem jurídica. Tira aquilo que você não entendeu e foca no que você entendeu. E aí, você não consegue escrever música?
Como é que você... Sabe, como que é o processo de escrever música? Eu sentei na minha cama e aí eu fechei o olho e pensei na fome que eu tive ontem e escrevi esse verso. Você vai fazer a mesma mas coisa pra esse escrever... cara que você tá falando que escreveu assim, ele já é o... Não já é o top. Ele já é o 5% do negócio. O cara que mas a consegue gente escrever fazer que- 2 frases assim, desse jeito. Não, eu sei porque eu tô lá. Eu Eu vendo o que sei, tá mas é isso que a gente precisa fazer, é virar a chavinha. É entender que a escrita digital não é algo tão complexo assim. Tá, uhum. Se o cara consegue escrever uma É música, se ele consegue técnica, jogar né? capoeira, se ele consegue fazer... Ele consegue fazer. Sim, Obviamente sim. que ele não vai sair um mestre dali se ele não quiser. Sim. Não é isso. Não é literatura, Não né? é Ele vai- literatura. É técnico, ele tem que entender o que ele tem que colocar ali. Né? Exato, Então, assim, precisa contar a história. O que é importante, né? Então, quer dizer, é você escrever aquilo que a pessoa vai bater, porque a gente sabe, né? Assim, ó, vocês têm 450 projetos para ler em 2 semanas. É isso. Então, assim, eu sei, fiz vários desse aí. Aí chega Assim. os 450 projetos, chega, chora. Não, você tem que bater o olho e saber o que a pessoa quer. Esse é o lance. Então, mas é por isso que eu falo pra galera, quando a gente vai ensinar a escrever projeto, fala assim, você tem que entender que a pessoa que tá pegando seu projeto, ela não conhece você, ela não conhece seu projeto, e aí você E precisa nem tá muito interessada. E nem tá muito assim. interessado, você precisa desenhar ali. É Porque a mesma pessoa que vai ler o seu, ela vai ler 300, ela vai estar de saco cheio. É isso, vai chegar uma Precisa hora que desenhar. assim, você vai bater o olho. Me vende a sua ideia. É isso. É isso. E a pessoa saber fazer isso é Eu adorava técnica, fazer né? isso, sabe? Eu adorava ensinar a escrever. Pena que eu não tenho tempo para ir nas formações. Vinícius, que é o nosso coordenador de fomento, é uma das pessoas que vai, a Paula, enfim. A gente tem uma galera na secretaria que, por sinal, é um time incrível, incrível. São técnicos sensacionais e que trabalham com muita paixão pelo que fazem, que é essa grande diferença da cultura. Mas olha, como eu gostava eu ia muito para fazer formação e sentava, explicava e desenhava. Falava, tá, me fala o que você faz. E aí eu pegava aquilo e transformava na linguagem e ele falava, poxa, era assim, é isso. Dá pra fazer.